Abre comigo sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos falar hoje sobre o poder da gratidão. Quinta-feira agora, dia de ação de graças, dia mundial de ação de graças. Aqui nos Estados Unidos é feriado, em muitos países não é feriado, mas aqui é feriado. E essa semana toda, muitas escolas não funcionam, a nossa escola aqui da igreja não vai funcionar, porque é a semana toda para você estar em família, celebrar o Senhor. Um tempo de agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família, o que Deus tem feito no nosso trabalho, em tantas coisas que Ele tem nos abençoado. E eu quero ler um texto hoje, que ele é muito importante para nós nessa data, porque vai falar sobre Davi e Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas, que foi amigo de Davi, amigo pessoal de Davi, e que foi perseguido pelo seu pai, Saul, pai de Jonatas. Mas eu quero que você entenda um pouquinho da história e a importância da gente ter um coração grato, primeiro porque Deus nos abençoou e também nós podemos abençoar outras pessoas. Vamos ler? Capítulo 9, versos 1 em diante. Diz assim: Um dia Davi perguntou: será que resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com ele. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sim, senhor, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então perguntou o rei: onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete! E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará à minha mesa, ó, a palavra do pastor Daniel, vai sentar à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Olha a expressão que ele diz. Se tinha uma pessoa que tinha uma baixa autoestima, era ele. Acho que ele não tinha nenhuma autoestima. Davi não responde para ele. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos, os seus servos, cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos. Pastor Métio está no caminho, né? Está no quinto já. Cadê ele? Ele não está aqui. Mas estava no quinto, né? Tinha 15 filhos, só faltam 10. E 20 servos. Também com a fiarada dessa tinha que ter um monte de servo para trabalhar para eles. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a esse seu servo. Pessoa obediente. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Agora ele passou a ser um filho, como se fosse um filho do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete
morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa manhã de gratidão, Senhor. Que nós voltamos para agradecer, como diz o texto de Lucas, quando os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Que o nosso coração seja grato pelo Senhor, que é o nosso Senhor, e também podemos ser gratos uns aos outros, uns pelos outros. Abençoe esse tempo de meditação da Tua Palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Manhã de gratidão. Eu posso ler alguns aqui? Pode? Alguém que vai falar assim, não posso ler o meu? Todo mundo pode ler. Eu sou grato por Jesus e minha família, pela minha salvação, muitas graças por minha família e por minha igreja, por meus pastores, amém. Irmã Gladys. Pela vinda da Isabel, pelos 94 anos de meu pai com saúde, pela saúde dele com toda a família. Pela Manu, pela minha família, por minha vida. Dou graças pelos meus filhos, pela vinda da Isabel em nossa família, pela minha família. Sou grato pela vida que Deus me deu. Grato por ter a igreja neste momento difícil. Graças pela família e poder estar na casa do Senhor. Graças pela oportunidade de ver em família e juntos buscar a boa vontade perfeita de Deus. Pela minha família, por estar todos juntos, pela nossa igreja, que é uma linda família. Família e saúde, agradeço porque Deus não deixa faltar nada em minha vida. Pela minha família, obrigado por essa comunidade. Obrigado pela paz no meu lar, pela provisão de Deus. Obrigado pela minha família e saúde, as pessoas que Deus coloca em minha vida. Pela vida e pela salvação por esta igreja. Pelo meu irmão, por estar aqui. Pela felicidade de Deus na minha família. Pelo ministério de homens da igreja. Que Deus nos abençoe ricamente. Pela nova vida em Deus, pela minha família, por minha igreja. Pela fidelidade, misericórdia, família, igreja, família, saúde, que a palavra de Deus se cumpra em minha casa. Thankful for my family. Obrigado pela minha família e igreja, minha família. Jesus ter salvo nossas vidas, pelas famílias de sustento, saúde e família. Pela família. Salvação em família. Salvação pela minha família, pela paternidade de Deus, pela minha família, vida e família, por Jesus, pela nossa igreja, pelos pastores, pela família, nossos... Alguma palavra que eu não entendi. Pela família e sustento, pela minha família, Jesus ter salvo nossas vidas, pela família e igreja. Quais as palavras mais faladas aqui hoje? Família e igreja. Que bênção que nós podemos agradecer ao Senhor por Ele ter nos dado família. A Dani me mandou um texto, hoje de madrugada, agradecendo ao Senhor, e eu queria apenas citá-lo, porque a Dani chegou há pouco tempo para estar conosco, 1 ano e meio, e ela passou por várias lutas essa semana passada, e ela mandou um texto que abençoou o meu coração, hoje de manhã, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa semana, como é dia de ação de graças, eu quero te dar meu testemunho de ação de graças. O senhor pode postar ou ler para a igreja? Estou fazendo. Eu ia chamar ela para ler. Porque mesmo, ela não gosta muito de falar aqui na frente, então vou ajudá-la. Porque mesmo que muitos pensam que eu não tenho nada para agradecer, quero lembrar que não é só quando se vence na vida que temos que agradecer, mas também temos que agradecer a Ele quando as coisas não estão fáceis. Durante muito tempo eu vivia acreditando que eu era autossuficiente. Eu pensava que não precisava de ninguém, que podia resolver tudo sozinha, que bastava ter força de vontade e seguir em frente. Sempre fui muito fechada, guardando tudo para mim. Não deixava ninguém se aproximar de verdade, e isso incluía também a igreja. Eu sempre disse a mim mesmo, eu não preciso ir à igreja para buscar a Deus, eu leio a Bíblia todos os dias e isso é suficiente. E por muito tempo eu realmente acreditei nisso. Eu via a fé como algo particular, algo que se vivia em silêncio dentro de mim. Mas então a vida me mostrou o contrário.
Chegou um momento em que perdi o chão, um momento em que minhas forças já não bastavam, em que eu não conseguia mais sustentar tudo sozinha. Foi ali na minha fraqueza que eu encontrei a mão de Deus. E para minha surpresa, essa mão veio através da igreja. Foram pessoas da igreja que me acolheram, que oraram por mim, que me ouviram e me ajudaram a levantar quando eu pensei que não conseguiria mais. Não conseguiria mais. E foi aí que eu percebi, não era apenas a igreja que estava ali, era o próprio Deus me alcançando por meio da vida de cada um deles. Deus usou a igreja para me mostrar o quanto eu nunca estou sozinha. Estive sozinho. Ele me mostrou que viver em comunidade é essencial, que fazer parte do corpo de Cristo é um privilégio e uma bênção. Aprendi que a fé é fortalecida quando compartilhamos, quando adoramos juntos, quando choramos e sorrimos lado a lado. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto Deus foi bom. Ele não desistiu de mim, mesmo quando achava que não precisava dele. Ele me esperou com paciência, me cercou com amor e me trouxe de volta para casa, a casa dele. Hoje, com todo o meu coração, eu posso dizer, eu amo essa igreja. Eu amo cada pessoa que faz parte dela e, acima de tudo, eu amo a Deus que transformou meu coração e me mostrou o verdadeiro sentido de pertencer. Hoje eu sei, a igreja não é apenas um lugar que a gente frequenta. A igreja é uma família. É o lugar onde Deus nos encontra, nos cura, nos ensina a amar de verdade. Toda honra e glória e todo louvor sejam dados a Ele, ao Deus que me resgatou, me restaurou e me fez entender o valor de estar em comunhão. Obrigado, igreja. Ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Como Deus abençoa as nossas vidas através da igreja. A igreja é tudo para nós. Ainda mais nós que vivemos fora do nosso país. Não temos nossos familiares aqui perto. Por aqui. Agora, graças a Deus, minha filha mais nova está chegando para ficar essa semana conosco. A minha filha mais velha vai vir em dezembro para ficar conosco. Mas minha mãe, meus irmãos, meu sogro, minha sogra, estão todos no Brasil. Quem é a minha família aqui? A igreja. A igreja é a nossa família. Então é esse privilégio que Deus nos deu de estarmos juntos em comunidade. Bom, Davi teve gratidão a Deus, voltando para o texto, por Deus ter o escolhido. Você já pensou no amor de Deus nos escolher? Esse amor tão maravilhoso, tão grandioso, que Ele se importa conosco, se preocupa conosco. E Davi foi grato ao Senhor. Se você puder voltar uma página da sua Bíblia, no capítulo 7, versos 18 até o 22, diz assim: Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? Olha a mesma ideia de Mefibosete. Quem sou eu? Só que Mefibosete foi mais forte, ele disse: Eu sou um cão morto. Ninguém dá nada para mim, ninguém se importa comigo. Como que alguém vai olhar para mim? Eu não valho nada. E ele então: Quem sou eu? Qual é a minha casa? Por que o Senhor me escolheu? Para me ter trazido até aqui. E como se isso fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falasse a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. Além de Deus escolher, escolheu a casa dele, através da descendência de Davi que veio o Messias, o Salvador, Jesus. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para o Senhor se preocupar comigo? Quem sou eu, Senhor? E isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda se poderá dizer Davi, pois tu conheces bem o seu servo, ó Senhor Deus. Deus conhecia o coração de Davi. O rei Davi, um gigante, mas que teve uma fraqueza que
Acabou com a vida dele, com a família dele. O adultério com Batseba. Uma fraqueza. E ele pergunta a Deus: por que eu, Senhor? Por que o Senhor me escolheu? E a gente vê, quando o profeta Natan chega até ele e diz: olha, Deus está dando essa revelação para você. Essa palavra do que vai acontecer com você, com a sua família, no seu futuro. Davi diz: quem sou eu, Senhor? O Senhor me escolheu, me tirou do mundo, me deu uma nova vida, me deu família, me deu amigos, me deu irmãos. Quem sou eu, Senhor? Eu não mereço tamanho amor, não mereço. Eu sou apenas grato, porque o Senhor me escolheu. No Salmo 103, Davi diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios. Minha tia, que completou 93 anos ontem, dia 22, ela está morando com a minha mãe, deve estar assistindo nosso culto. Mas ela, quando ela ficava em casa, ela vinha para casa e ficava meses em casa. E antes de dormir, ela sempre dizia para nós: agora vamos ler o Salmo 103. Bendize ao Senhor. Ô tio, eu já esqueci, ó. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor, e blá blá blá, e assim vai. Eu lembro o primeiro trecho. Bendiga o seu santo nome. Obrigado, Mário. E a gente fazia isso todo dia. Depois a gente ia para Filipenses 4:8, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Toda noite ela falava isso para a gente. Salmo 103, Filipenses 4:8. Tinha outros textos que agora não lembro também. O que é que você pensa? Filipenses 4:8, que é bom, que é justo, que tem louvor. Pense o bem do outro. A gente precisava decorar esse versículo e ler mais e falar mais, que é tão fácil a gente falar mal do outro. Se tem uma boa coisa para falar, fala. Se não tem, não fala. Tem virtude? Vai abençoar a vida da pessoa? Pode falar. Vou pegar o exemplo do Celso. O Celso é uma benção na minha vida. O Celso é homem de Deus. Tem falhas? Só aquela barba grande. A única... só a barba grande. Eu não tenho isso, acho que é inveja. Tá vendo? Não pode falar. Mas, gente, a palavra de Deus nos abençoa, nos alimenta. A palavra de Deus é maravilhosa para nós. E então Davi, ao entender que Deus o chamou, o abençoou, ele falou: agora eu preciso ajudar alguém. Eu preciso abençoar a vida de alguém. Eu preciso ser grato pela vida de alguém. Quem é que eu vou ser grato hoje? Acho que ele fez igual o meu sogro faz quando meu sogro estava contando ontem para o pastor Silas. Meu sogro tem um armário assim na cozinha, que tem uma área só de remédio. Assim, ó. De cima até embaixo. Espero que não esteja me assistindo. Estou falando bem dele. Mas ele para ali durante aquela dispensa, ele para ali, fica olhando: que remédio que eu vou tomar hoje? Qual remédio que eu vou tomar hoje? Ele faz assim. Um dia, eu cheguei para ele e falei: seu Jairo, chama Jairo meu sogro, estou com uma dor no joelho, o senhor tem algum remédio aí? Claro. Espera um pouquinho. Aí ele foi lá, abriu a dispensa, pegou um remédio lá, tal. Falou: pode tomar, Flávio. Eu peguei, tomei o remédio. Aí ele olhou para mim e falou assim: ih, te dei remédio errado, e agora? Eu falei: agora? Eu que pergunto. Aí era tipo remédio para varizes, alguma coisa assim que ele me deu. Falou: mal não vai fazer, Flávio. É assim, não é? Mas aí Davi está desse mesmo jeito. Quem é que eu vou abençoar hoje? Quem é que eu vou... Que pessoa? E aí, ele pergunta. Ele foi proativo.
Ele disse: olha, chamou um rapaz chamado Ziba. Ô Ziba, diz uma coisa. Tem alguém ainda da família de Saul vivo? Eu queria abençoar esse rapaz, essa pessoa. Aí Ziba falou assim: tem. Ele é neto de Saul, chama Mefibosete. Ele é manco de ambas as pernas. E é o único. Filho de Jonatas, mas neto de Saul. Obrigado. É o único que restou. Manda chamar ele. Traz esse rapaz aqui. E aí no texto, nós vemos a baixa autoestima daquele rapaz. Alguém que dizia: não valho nada. Não valho nada, ninguém se importa comigo. O que o rei está me chamando? Não sei se aconteceu isso com você. Por que aquela pessoa quer falar comigo? Por que o pastor Daniel quer falar comigo? O que ele quer comigo? E ele chegou, primeira coisa que ele fez, no sentido de respeito, ele se prostrou diante de Davi. E Davi pergunta para ele: você é Mefibosete? Sim, senhor. Eis-me aqui. Então, não precisa ter medo não, mas eu vou abençoar a sua vida hoje. Eu tinha uma aliança com seu pai, Jonatas. Isso está em 1 Samuel capítulo 20, versos 14 e 15, que eles fizeram uma aliança e disseram: se eu ainda viver, use para a bondade, comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra, nem tampouco afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Jonatas dizendo isso. Usa de bondade. Tempos depois, Davi se lembrou disso. Eu quero ser bom para alguém da família de Jonatas. E Davi pergunta se tinha algum remanescente. Só tinha um. E ele chama, ele vem, só que ele era aleijado. Sabe o que aconteceu com ele? Isso está em 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco, e seu nome era Mefibosete. Ela foi segurar a criança, caiu e teve o problema. A situação aconteceu. Culturalmente, imagina na época, tinha que depender dos outros. Totalmente dependente dos outros. Andava com muita dificuldade, ou talvez não conseguisse andar. Mas Davi faz essa pergunta: Ziba, onde está ele? E no texto tem algumas palavras aqui que eu fui pesquisar, porque são palavras novas. Ele estava em Lodebar. Lodebar significa sem palavra, sem passo, sem comunicação, reforçando a ideia de um lugar abandonado ou insignificante. Alguém ia para Lodebar? Ninguém. Alguém ia para essas cidades? Quem é que vai para o Winter Garden? O que é o Winter Garden? Eu nunca tinha ouvido falar. Você fala: não, estou lá na igreja, o pessoal fala: não, ele está lá em Orlando. E Orlando está meia hora daqui, ou mais, dependendo do trânsito. Mas quando você vai para cidadezinhas, minha filha mora numa cidade que chama Lancaster. Pensa numa cidade que só tem carroça. Lá tem aquele Amish people, que eles não usam eletricidade e tudo mais. Aí um dia a gente estava lá, aí eles estavam com a carroça na frente. E aí, enquanto você, mesmo se for faixa dupla, você não pode ultrapassar.
mas todo mundo ultrapassa. E a Júlia falou assim, pai, a gente tem que ficar atrás deles. E eles vão a 20 por hora, e a gente está na estrada, você tem que ficar atrás deles lá, esperando. Mas Lodebar era isso, uma cidade que ninguém ia para lá. Cidade desconhecida. E era algo que Mefibosete estava vivendo. Ele era esquecido, ninguém se preocupava com ele. Mas tinha um homem que chamava Maquir, filho de Amiel, que ele era um homem importante, que era quem convivia com Mefibosete, era protetor dele. E ele demonstrou hospitalidade com esse rapaz. Sempre tem alguém que cuida da gente. Sempre tem alguém que se preocupa conosco. Sempre tem alguém que pergunta, olha, como é que você está? Está tudo bem? Mas o sentimento de Mefibosete, já estou começando, estou começando a ficar difícil de pronunciar. Mas desse rapaz, Mefibosete, era um sentimento de rejeição. Provavelmente estava com depressão, tristeza profunda. E então, Davi disse para ele, não tenha medo. Por que você está me chamando aqui? Aquelas perguntas que a gente não tem resposta. Mas olha, eu te chamei aqui porque eu quero ser bom para com você. Eu quero usar de generosidade com você. E Mefibosete diz, quem é teu servo? Quem sou eu? Para olhares para um cão morto como eu. Olha que expressão pesada que ele usa. Seja um nada. Eu não sou nada. Você está olhando para mim? E Davi deu ordens para que toda a terra fosse dele. Mefibosete iria comer da mesa do rei todos os dias. Ele agora passou de um esquecido que ninguém se preocupava, ninguém queria saber dele, para alguém agora que está na mesa do rei, está comendo na mesa do rei, participando do rei, da mesa do rei. Além disso, a terra que era de Saul veio para ele, e ele então, toda a plantação iria agora ser gerenciada para que fizesse parte do patrimônio dele. Alguém que ninguém queria saber, agora é o mais importante. Está como filho na presença do rei. Você já imaginou o que Jesus fez por nós? É aqui que eu quero trazer para a nossa realidade. Como que nós podemos ser gratos a Deus por ter nos escolhido e usar de generosidade com o outro. Ser bom para com o outro. Pessoas que usam seus tempos, seus dons, seus talentos para servir no reino de Deus. Somos gratos. Olha quanta coisa acontece nos bastidores para acontecer um culto. Primeiro começa com a oração. Depois a preparação. Depois o texto bíblico. Depois quem vai nos ajudar? Quem vai fazer o quê? Toda uma preparação para que o culto aconteça. Porque o culto não é para mim. Não é para você. O culto é para Deus. Porque nós somos gratos ao Senhor. Então, nessa manhã, quero lembrar você de pessoas que agradeceram. Lembra-se de Ana? Não podia ter filhos. Ela disse, se o Senhor me der um filho, ele vai ser seu. Levou o filho para o templo. A gratidão que Davi teve. Cantaram. Miriam cantou, dançou. A gratidão que lembra Samuel, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Depois a gratidão que persevera de Daniel. A gratidão que reconhece a graça, o leproso.
o único que voltou para agradecer. A gratidão que sacrifica. A viúva deu tudo que ela tinha como oferta ao Senhor. Gratidão que exalta a salvação. Maria disse: como que isso vai acontecer, Senhor? O apóstolo Paulo: eu que fui aquele que matou os cristãos, agora sou crente. Sou grato. Gratidão que constrói altares. Abraão construiu o altar ao Senhor de gratidão. Noé, quando baixou a arca, ele construiu um altar de gratidão ao Senhor. E eu quero concluir com essa pergunta: quem você gostaria de agradecer hoje? Além do Senhor, quem você gostaria de agradecer hoje? Vamos ficar de pé? Sei que você colocou os seus motivos de gratidão aqui. Mas eu queria que você fechasse seus olhos por um momento e dissesse ao Senhor: Senhor, eu quero lembrar agora da minha mãe, agradecer a vida dela. Quero agradecer agora pelos meus irmãos, pelo meu sogro, pela minha sogra, pelos meus amigos. Agradecer ao Senhor por aqueles que abriram a porta para mim, me deu oportunidade. Alguém que falou assim: olha, por que você não contrata tal pessoa? Por que você não contrata, tem a capacidade, tem os dons, tem os talentos para essa área? Alguém que abriu a porta para você, pensou em você. Lembre-se agora dessa pessoa. Ore por ela. Se você puder mandar uma mensagem dizendo: olha, eu agradeço a Deus pela sua vida, você abençoou minha vida. Pense em alguém. Se você quiser dar um cartão, ou um gift card, ou uma oferta, abençoe a vida dessa pessoa, porque ela abençoou sua vida. Ela foi usada por Deus. Lembre-se de pessoas agora. E peça ao Senhor: Senhor, eu me lembro dessa pessoa. Eu quero pedir a tua bênção sobre ela agora. Talvez ela esteja enfrentando alguma situação difícil, algum problema, alguma luta, mas eu sou grato a Deus pela vida dela. Talvez pessoas que já morreram, você não tem como mais fazer isso. Talvez você pode escrever uma carta e ir até o túmulo da pessoa e dizer: olha, eu quero te agradecer, eu sei que a pessoa não está ali, mas você pode fazer isso como um símbolo, uma memória da pessoa que te deu oportunidade. Lembro dos meus pastores, pastor Aguiar, que sempre investiu na minha vida, abriu portas para mim. Pessoas que olharam para nós e às vezes nem mesmo a gente acreditava em nós. Alguém investiu na gente. Alguém pagou um curso para nós. Alguém nos deu uma oportunidade. Alguém fez algo por nós. Agradeça ao Senhor. Agradeça essa pessoa. Senhor, nesta manhã, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Como disse Davi: quem sou eu, Senhor? Quem somos nós, Senhor? O Senhor olhar para nós, o Senhor se preocupar conosco. Nesta manhã, eu quero com o meu coração grato, Senhor, agradecer por pastor Melvin, pastor Métrio, pelos pastores da nossa igreja. Sou grato pela igreja que me acolheu. Sou grato pela igreja que tem investido na minha vida. Sou grato pelos pastores que vieram antes, Senhor, de mim, que deram a sua vida em prol do reino de Deus. Sou grato pelos meus familiares. Sou grato, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, pela amizade, pelo carinho que nós temos, pelo respeito que nós temos uns pelos outros. Eu sou grato, Senhor, pela nossa liderança, pelo pastor Deio, Senhor, nosso superintendente, que tem investido na minha vida também. Eu sou grato, Senhor. Sou grato por este país que me acolheu. Sou grato pelas oportunidades que Deus tem me dado. Eu quero te louvar nesta manhã. Senhor, abençoe a cada um de nós, que nós nunca deixamos de ser como os outros 9 leprosos que foram curados, Senhor. Mas que a gente sempre volte para agradecer. Assim eu oro e peço ao Senhor que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.